Bom dia, povo de Deus. Toda honra e toda glória, todo poder seja dado ao Senhor, nosso Deus. Você está vivo? Você acordou hoje? Você tem família? Você tem fartura na sua casa? Então dê glória a Deus, porque Ele está cuidando de você, de mim, de nós o tempo inteiro. E nada mais justo do que sermos gratos. Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui nas nossas perfeitas faculdades mentais para refletir e aprender mais sobre o bem imensurável que Deus quer para nós. Amém, meu irmão? Antes de começarmos, aquele pedido tão importante quanto a palavra, porque ela não foi feita para ser retida, ela foi feita para ser compartilhada. Faça a sua parte. Compartilhe essa palavra, essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Divulgue a palavra de Deus. Nós estamos aqui para isso. Essa é a nossa função no reino do Senhor. E de pregar o evangelho a toda criatura. Isso cabe a todos nós. Pode ter certeza que cada um de nós tem um dom a esse serviço, a espalhar a palavra de Deus. Amém? Vamos para a palavra. A palavra de hoje está em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Meus irmãos, esse final de semana eu ganhei um presente que só Deus podia me dar. Acredite. Na igreja em que eu participo, houve uma conferência chamada Renovamente, com um grande discípulo de Deus, sabe, chamado Dr. Jonatas Leone. Uma pessoa realmente usada pelo Espírito Santo. E essa conferência foi, eu tenho certeza, para quem foi algo ímpar, inesquecível, assim como foi para mim. E eu vou ser sincero para vocês que eu não tinha condições financeiras para participar dessa conferência. Sabe, eu preciso compartilhar esse presente que Deus nos deu. E no último minuto, sabe aquele golzinho, para quem gosta de futebol, aquele gol que está faltando para dar o campeonato para o time, sabe, nos acréscimos do tempo regulamentar. E Deus me deu, a mim e a minha esposa, esse presente. 2 convites totalmente de graça, doados para nós, porque Deus queria que nós dois estivéssemos lá para aproveitarmos, sabe, de uma presença de Deus, de um testemunho do Dr. Jonatas Leone, de tudo que foi compartilhado conosco. E, como alguns devem ter percebido, e eu peço perdão por isso, o vídeo que eu estou compartilhando hoje teria sido ontem. Mas é que essa conferência mexeu demais comigo. E, novamente, obedecendo ao Senhor, Ele me trouxe uma palavra que impacta a primeira pessoa, sabe? Antes mesmo de impactar vocês com quem eu estou compartilhando esse vídeo, mas ela impactou a mim. E a palavra hoje nos remete a processo.
só de ouvir essa palavra já traz um arrepio na espinha. Porque nós somos imediatistas. E Deus ama processos. Sabe, enquanto nós estamos com foco no final do processo, Deus ama muito mais a jornada pelo processo. Tudo em que podemos aprender com a jornada do processo. Muito mais importante até do que o objetivo final é aquilo que podemos aprender durante o processo. E eu tenho vários exemplos, sabe, de pessoas que passaram por processos e não sabiam por que estavam passando aquilo, não sabiam sequer aonde iriam chegar, mas passaram por processos. Eliseu, José do Egito, Jó, Jesus. Veja que o Senhor, assim que foi batizado por João Batista, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. E aí eu te digo, e se fosse com um de nós? Veja o povo libertado por Moisés. Assim que foram libertados, mais ou menos uma semana depois que foram libertados, estavam resmungando porque estavam caminhando no deserto, né, enfrentando a dificuldade, a aspereza do deserto. Muitos deles falando até em voltar. E infelizmente essa é uma tendência que nós temos, de querermos desistir do processo, porque a gente quer logo é o objetivo final, a gente quer logo a zona de conforto. Essa é a grande verdade. Mas graças a Deus que não é assim. Agora há pouco eu assisti um devocional com o David Leonardo, uma pessoa que eu admiro muito, porque o Espírito Santo fala muito através dele, comigo, sabe? E uma frase em que ele falou na pregação é que, por cuidado e por amor conosco, Deus fecha os caminhos atrás de nós para que a gente não desista e não volte atrás. E isso, ao nosso ver, pode ser algo desesperador, porque a gente vai se encontrar num lugar, num momento da vida em que não vemos saída. Mas Deus mostra para quem quiser estar atento que Ele está cuidando de tudo. E quando Ele fecha o caminho atrás, é cuidando para que a gente não desista do que Ele está preparando para nos dar. Irmãos, a palavra de Deus em Romanos 5, no versículo 3 a 4, diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Respeitar o processo é um ato de sabedoria e de amor. Sabedoria porque se submeter ao processo é entender que precisamos ser aperfeiçoados não só para alcançar o objetivo final, mas para sustentar o que será alcançado. E amor, porque todo objetivo apontado por Deus para nossas vidas resultará em vidas. Não estamos falando só da nossa vida pessoalmente e individualmente. Porque quando você é evoluído espiritualmente, isso reflete nas vidas das pessoas que estão à sua volta. É para isso que nós estamos aqui, meu irmão. Para influenciarmos uns aos outros, para refletirmos a imagem de Deus, de Jesus, através de nós. Então precisamos ser evoluídos, e para ser evoluídos precisamos passar pelo processo. Dói, ou como dói? Dói, a maioria das vezes, 99% das vezes, a gente não vai se sentir agradável, o
está passando pelo processo, não vai entender absolutamente nada, mas de novo, isso, acredite, meu irmão, eu não estou aqui de um patamar mais alto, falando para vocês, olhando para baixo, pelo contrário, eu estou em perfeita igualdade com vocês, porque toda essa palavra serve para mim também. Não estamos aqui para entender os desígnios, os propósitos, os mistérios de Deus. Nós estamos aqui para confiar nele. Porque em Jeremias 29:11 ele fala: eu sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. E quando eu digo isso, meu amigo, eu já devo ter feito isso em algum momento, pensei nessa palavra como algo para o agora, mas a gente está aqui já vivendo a eternidade que Deus nos deu, então você tem que ter o pensamento de eternidade. O fim que desejais, do qual Deus está falando, é a eternidade, é viver com Ele. E de novo eu trago uma palavra que eu, particularmente, eu preciso me dizer a todo momento. E aí sim, tenho certeza que serve para vocês também. Precisamos entender. Se a gente entender só essa passagem da Bíblia em Mateus 6:33, todo o resto, até mesmo o momento de aflição, vai ficar mais leve para a gente passar. Porque lá Deus diz o seguinte: não fiqueis ansiosos com coisa alguma, antes buscai o reino do Senhor e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Quando nós absorvermos essa máxima do Senhor, viveremos mais em paz, sem ansiedade, sem preocupação, sem aquele olhar medroso e aflito para o futuro, porque a gente vai entender que o futuro já está na mão de Deus. A gente vai entender que Deus é fiel no que promete e cumpre. E Ele prometeu só coisa boa pra gente. Mas a gente precisa estar evoluído, preparado para não perdermos aquilo de bom que Ele vai nos dar. E para isso a gente precisa enfrentar o processo. Amém, meu irmão? Um grande abraço a todos.